Fala pessoal, tudo bom com vocês? Então, estou aqui no Online Python novamente, tá? Para a gente fazer aqui mais algumas funções, tá? No vídeo de hoje a gente vai fazer 6 funçõezinhas, beleza? E bom, vamos começar com essa que já está na tela, tá? Crie uma função soma todos os divisores n, que recebe um número inteiro positivo n e retorna a soma de todos os seus divisores. Para n menor ou igual a zero, retorne nada, que é o nosso famoso none, né? Então, basicamente, o usuário ali vai digitar um número n, tá? Que tem que ser inteiro e positivo, e a função tem que me retornar a soma de todos os seus divisores. Então, vamos começar aqui a função, tá? Def soma todos os divisores, tá? Que vai receber n como parâmetro. Vamos já tirar essa restrição, né? Se o n for menor ou igual a zero, a função não retorna nada, tá? Então, já vamos botar essa estrutura condicional aí. E, bom, else, né? Vamos agora pensar como eu posso fazer para a função me retornar a soma de todos os divisores desse n. Bom, primeiro tem que ter uma variável que é uma soma. Então, vamos já inicializar essa variável aqui. Só que vamos pensar numa coisinha. Para um número inteiro e positivo n, percebe que o número 1 e o próprio número n vão ser sempre divisores de n? Então, a minha soma, cara, ela já vai estar com n mais 1. Então, a minha soma, ela já é n mais 1. Já está dentro dela essa operação aqui, tá? Então, beleza. Então, já temos uma soma aqui. E, bom, a gente tem que também inicializar uma variável que vai ser os divisores de n, para a gente ver realmente quais são esses divisores. Então, vou inicializar aqui uma variável chamada div, e ela vai começar sendo quem? Vai começar sendo 2, porque eu já sei que o 1 é divisor de todo mundo, tá? Beleza? Nesse caso aqui, a gente tem um problema, né? Acabei de pensar nesse problema. Não vamos colocar a soma sendo n mais 1. Por quê? Olha só. Se o usuário digitar o n sendo 1, inclusive isso, eu vou colocar até aqui, tá? Elif n igual a 1, ok? A função vai ter que me retornar quem? Vai ter que me retornar o próprio número 1. Por quê? Quem é o único divisor de 1? É 1, né? Então, isso aqui já é uma coisa que a gente também tem que fazer. Agora sim, tá? n mais 1, porque qualquer número maior do que 1, ele sempre vai ter como divisores o número 1 e ele mesmo, né? Que são os famosos números primos. Todo número vai ter esses dois divisores, pelo menos, tá? Então, eu vou começar o div aqui sendo 2, beleza? E agora, para a gente percorrer esses divisores até chegar em n, que nesse caso não vai chegar em n, né? Porque o n já está aqui na soma, vou colocar a minha estrutura de repetição while, tá? Enquanto o div for menor que n, beleza? E vamos lá. Se a divisão de n com div for um valor que não tem resto, lembra que essa porcentagem é uma divisão em que o Python vai só se preocupar com o resto dessa divisão. Então, se o resto da divisão entre o meu número n e esse div for zero, ou seja, uma divisão exata, essa minha soma ela vai receber div, ok? Por outro lado, né, se essa divisão não for exata, o meu div ele só vai somar uma unidade. De qualquer jeito, o div vai somar uma unidade, né? Por quê? Vamos supor que o meu n é 4 e o div é 3. A divisão entre 4 e 3 dá zero? Não dá. Então, ele vai ignorar esse bloco condicional aqui e só vai ir para a linha de baixo. Opa, a div vai somar uma unidade. Então, o div agora, em vez de 3, vira 4. Beleza? Então, cara, essa aqui é a nossa estrutura. Eu espero que vocês tenham entendido como é que a gente monta ela. Tá? E aí, aqui embaixo a gente volta para a indentação original e a gente vai retornar quem? Vai retornar a soma, né? Vamos testar a nossa função. Soma todos os divisores. Vou colocar, por exemplo, um valor negativo,
menos 5, e ele tem que me retornar o quê? Tem que me retornar nada, né? Vamos ver. Opa, none, como a gente já estava prevendo. Vou colocar, por exemplo, o número 1, 1. E vou testar também aqui, por exemplo, o número 6. Quem são os divisores de 6? 1, 2, 3 e o próprio 6. Somando eles vai dar 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. E 6 mais 6, 12. Perfeito, 12. Ou seja, esse help aqui, cara, sai daqui. Então, a nossa função aí, ela está funcionando, beleza? Essa é uma função soma todos os divisores, tá? Uma função muito bacaninha também. Bom, bora para a próxima. Bom, galera, a próxima função aí que vocês já estão vendo. Crie uma função divisorTodos, nList, que recebe um número inteiro positivo n e uma lista de números inteiros positivos e retorna true, caso n seja divisor de todos os números contidos na lista, ou false, caso o contrário seja verdade. Para n menor ou igual a zero, retorne nada, none, e lembre-se que o zero não pode ser divisor de ninguém. Tá? Ok, então vamos lá. Def divisor todos, beleza? nList. Percebe que o meu list ele já fica um pouco acinzentado, porque o list é um código especial que é especificamente para listas. Tá? Então, o Python já sabe que no lugar de list, nessa função, vai ter que entrar uma lista. Então, qualquer coisa diferente de uma lista, o código já vai dar erro. Tá certo? Então, beleza. Def divisor todos nList. Então, o que o Python quer nesse caso? O usuário ele vai digitar nessa função, vai colocar como valor de entrada um número positivo n, né, inteiro positivo, e uma lista contendo vários números. Aqui eu não estou me preocupando se a lista vai ter números positivos ou negativos. Tá? Por quê? Na questão até apareceu isso, né? Lista de números inteiros positivos, mas a gente não está se importando muito com isso. Por quê? Porque, cara, se eu tiver um 2 e um menos 2, eles vão ser divididos pelo mesmo valor. Por exemplo, 1, por exemplo, 2, por exemplo, menos 1 e menos 2. Só que nesse caso, menos 1 e menos 2, para valores de n não vão entrar. Por quê? Porque o meu n tem que ser um valor positivo. Tá? Então, aqui já vamos pegar essa restrição. Se n for um valor menor ou igual a zero, tá? A gente vai retornar nada. Tá? Por que o n não pode ser zero? Porque o meu n é o divisor dos números da lista. Não existe divisão por zero. Não existe. Então, se o cara digita um n sendo zero, isso aqui vai dar um erro gigantesco, né? Porque divisão por zero não existe. Né? Ele vai pegar o número da lista e vai dividir por zero. Isso não existe. Tá? Então, beleza, já tiramos essa restrição aqui. Bom, isso aqui é uma funçãozinha bem fácil de fazer. Tá? Por quê? Ó, a gente vai botar o else aqui. E a gente vai agora usar, cara, uma estrutura maneira que é aquele looping do for. Só que nesse caso, a gente no vídeo anterior, a gente usou o for usando aquele alcance, o range. Só que eu uso o range muitas vezes quando eu quero pegar os meus contadores, que é o x, o c, ou qualquer outro nome que você queira colocar, para ser índices das nossas variáveis, né? Porque ele vai assumir o quê? Os números dos índices. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer eu vou percorrer a minha lista, né? Só que nesse caso eu quero que o meu contador ele assuma os valores das listas. Então, para isso, a gente bota só isso aqui, ó, for x in list, dois pontos. Ou seja, o meu x ele vai ser os números, né, os valores contidos na lista 1 a 1. E esse loop só vai acabar quando esse meu x percorrer todos os elementos da lista. Beleza? Então, para cada x em list, o que a gente vai fazer? Muito fácil. Ó. Se x porcentagem n for igual a zero, ou seja, se essa divisão aqui ela for exata, na verdade não vou fazer isso aqui não, tá? Por quê? Pensa comigo. Se é uma função que quer avaliar
se o n é divisor de todos os números, se um elemento da lista não conseguir ser dividido por n, o n já não é divisor de todo mundo. Concorda comigo? Então, se essa divisão ela não for exata, ou seja, o resto for diferente de zero, ela já vai me retornar falso. Return false. Ok? E se toda divisão for exata, concorda que o meu loop ele sempre vai ignorar esse if? Porra, o resto dá sempre zero, essa condição aqui é falsa. Então, se esse loop acabar, ele vai ter que me retornar true. Entenderam a pegada? Ou seja, vamos supor que eu coloquei, por exemplo, o n aqui sendo 2, tá? E coloquei uma lista só de números pares. Percebe que todo número par vai ser dividido por 2. Então, quando ele entrar aqui, ó, essa estrutura condicional ela nunca vai acontecer. Por quê? Ah, sei lá, vamos supor que eu tenho 4 na lista. 4 porcentagem 2. Porra, o resto da divisão de 4 por 2 é 0. Então, ele vai ignorar o if. Ele vai voltar para o loop. Ah, vamos supor que eu tenho um 6. 6 dividido por 2. O resto é 0. Então, essa condição aqui é falsa. Ele vai voltar para o loop. Então, ele vai percorrer a lista inteiramente, nunca vai entrar nesse if, porque sempre a condição vai ser falsa. E no final, quando toda a lista, o loop vai acabar. Ele vai para a linha de baixo. Opa, eu tenho que retornar true. Beleza? Então, vamos testar essa nossa funçãozinha aqui fazendo o seguinte, ó. Print divisor todos. E vamos colocar o seguinte. Vou colocar, sei lá, o n sendo 3. Beleza? E a minha lista, eu vou colocar, por exemplo, vou colocar o número 3. Vou colocar o número 6, 9, 12 e 15. Todos claramente que podem ser divididos por 3, né? Então, nesse caso, a minha função vai ter que retornar true. Agora, vamos supor que no lugar de 15 eu coloque, por exemplo, 16. Claramente não é, então ele vai retornar falso. Beleza? Então, gente, essa aqui é a função divisor todos, tá? É uma função também muito maneirinha de se fazer e não é difícil, né? Você vê que em 8 linhas de código a gente conseguiu fazer ela, tá? Beleza? Bora para a próxima. Bom, galera, vamos para a nossa terceira função, tá? Que vocês já estão vendo aí. Cria uma função mdclist que recebe uma lista de números inteiros positivos e retorna o mdc, máximo divisor comum, desses números. Caso a lista seja vazia, retorne nada. E como o dado ele falou para a gente utilizar a função divisor todos, que a gente fez na questão anterior para servir de auxílio, né? Que já está aqui, né? Bonitinha. Que foi, como eu disse, a função que a gente fez anteriormente. Bom, vamos lá então, né? Eu já, então, começar a escrever aqui a nossa funçãozinha, tá? mdclist. É o seguinte, vamos relembrar então esse conceito de máximo divisor comum, que é uma coisa que a gente aprende no ensino fundamental em matemática. Bom, está no próprio nome, né? O MDC é o maior número possível que serve como divisor de todos os números que a gente está comparando. Então, numa lista que contém, por exemplo, os números 2, 4, 6 e 8, o maior divisor comum é o 2. Por quê? É o maior número possível que eu consiga dividir esses 4 números e a divisão dá exata. Um outro exemplo. Quem é o MDC de 12 e 15? É 3. Por quê? 3 é o maior número possível que eu consiga dividir 12 e 15 de forma exata, né? Dando o resto zero. Então, se vocês pegarem essa ideia de forma decente, de forma clara, vocês vão ter entendido que é impossível eu ter um máximo divisor comum que seja maior do que o menor número dessa lista ou maior do que o maior número da lista. Por quê? Porque qualquer valor maior do que o número que eu estou comparando já vai dar uma divisão que não é exata. Então, já não pode ser o máximo divisor comum. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer eu vou escolher um número da lista como meu ponto de partida, tá? Que vai ser sempre, nesse caso, o primeiro elemento da lista. Vocês vão ver que não vai ter diferença nenhuma. E eu vou jogando para baixo. Por quê? Porque alguma hora, caso
não tenha nenhum divisor aparecendo, eu vou chegar no número 1. E 1, como a gente sabe, ele é divisor de todo número. Então, nesse caso, 1 vai ser o MDC, caso nenhum outro divisor apareça pelo caminho. Tá? Nesse caso também, eu não vou colocar restrições, cara, de não pode ter 0 na lista, não pode ser negativo. Por quê? Porque na própria função divisor todos, já tem essa restrição aqui aparecendo, né? If n menor ou igual a 0. Então, cara, não tem muito sentido eu fazer isso aqui. Tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer é o seguinte. Vou começar botando a única restrição dessa função MDC, que é o que? A lista não pode ser vazia. Então, if list, ela for vazia, né? Ter esses dois colchetes aqui sem nada dentro, eu vou ter que retornar nada. Tá? Então, vamos colocar o else aqui. E como eu falei, eu vou escolher o primeiro elemento da lista como meu ponto de partida. Então, vou chamar aqui termo é igual a list 0. Lembrando, né, que cada elemento da lista ele tem uma certa indexação, um certo índice que o representa. E sempre o primeiro elemento recebe o índice 0, o segundo o índice 1, por assim em diante. Aqui eu vou começar o nosso loop while, tá? E vou usar o while true. O que esse while true funciona? Enquanto não tiver nada para parar esse loop, ele vai acontecer. Então, se não tiver, por exemplo, um return aqui no meio que interrompe a função, esse loop vai acontecer para toda a eternidade. Tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que ver aqui é o seguinte. Se esse termo aqui, que inicialmente é o primeiro elemento da lista, se ele é o divisor de todo mundo da lista. Então, vou dar o termo aqui como parâmetro e o list como lista, né? Igual está aqui, né? Nesse caso, meu termo 0, ele é o n, né? E a lista lá de baixo funciona como parâmetro dessa lista aqui de cima. Tá? Então, termo lista. Se isso aqui for true, eu já sei que esse meu termo aqui, ele é o divisor. Por quê? Cara, porque se aquele número ele já divide todo um da lista, ele é o maior possível. Por quê? Porque eu não posso ter nenhum valor maior do que um dos números da lista. Porque senão aquele número ali, ele já fica uma divisão que não é exata. Pensa no 12 e no 15. Né? Por exemplo, não tem sentido 13, ou 14, ou 15, ou 16, ou qualquer outro número ser MDC de 12 e 15. Por quê? São maiores que 12. 12, 13, 14 e 15 são maiores que 12. 16 também. E por assim vai. Ou seja, já vai ser divisão exata. Então, a gente tem que sempre o quê? Nivelar para baixo. Tá? Ou seja, se essa estrutura aqui de início ela não for verdade, eu vou descer o meu termo uma unidade, né? Ele vai receber esse 1 subtraindo, tá? Eu preciso colocar outro return? Não, não preciso. Por quê? Se eu estou diminuindo esse termo, concorda que alguma hora esse termo ele vai assumir o valor de 1? E 1, cara, ele é divisor de todo mundo. Tá? Então, esse meu return ele vai ser acionado alguma hora, queira eu ou não queira eu. Então, a nossa função está pronta, né? Vamos colocar aqui, então, aquele exemplo que eu usei no começo, né? MDC, chamei a função. Vou, então, colocar uma lista aqui. Por exemplo, vou colocar o 2, 4, 6 e 8. Ele vai ter que jogar para mim o quê? Vai ter que jogar para mim 2, né? Que é o MDC. Ele me jogou, então, o número 2. Se eu inverter de ordem, tá? Nesse caso, o meu termo inicial ele vai ser quem? Vai ser o 8, né? Vamos ver, então, se vai dar um valor diferente? Não, mesma coisa. Tá? Vamos colocar agora, por exemplo, o 12 e 15. Tá? Tem que ser o quê? Tem que ser 3, né? Porque 3 é o maior divisor comum. Desses dois, deu 3. Tá? Inverte de ordem, inverte de ordem. Inverto, sim. Dá 3. Tá? Bota, por exemplo, 5 e 20. 5 e 20. Vai ser quem? Vai ser o 5. Né? Vai ser o 5.
Tá? Não tem sentido ser nenhum valor maior do que 5. Ah, bota invertido. Boto 25. Vai dar exatamente a mesma coisa. 5. Aí, se eu colocar dois números que não tem nenhum divisor em comum, por exemplo, 5 e 7, que são números primos, vai dar quem? Vai dar 1. Tá? Que é exatamente o último aqui para dar o return. Beleza? Então, cara, essa aqui foi a nossa função MDC. Tá? Função que exige um bom raciocínio. Tá? Eu, particularmente, acho essa função difícil de você fazer. Tá? É difícil de você visualizar que você só precisa fazer isso aqui. Até eu, muitas vezes, me embolo quando eu vou refazer essa função. Tá? Mas ela é uma função também muito maneira, muito recorrente em provas também. Tá? Tanto o MDC quanto o MMC. Que eu não vou trazer aqui, né, o mínimo múltiplo comum, mas a ideia é basicamente a mesma, tá? E é isso aí, cara. Bora para a próxima questão. Bom, galera, quarta questão já na tela. Crie uma função Fibonacci menor, n, que recebe um número inteiro, n, e retorna uma lista contendo o primeiro termo da sequência de Fibonacci menor que n e a sua respectiva posição na sequência. Lembre-se que a sequência de Fibonacci é dada por 1, 1, 2, 3, 5, 8 e assim em diante. Ele deu exemplos, né? Ele botou aí, ó, Fibonacci menor de 10, né? Vai retornar uma lista contendo 8 e 6. Ou seja, se eu coloco um número sendo 10, quem é o menor número da sequência de Fibonacci anterior a 10? É o 8, que está na sexta posição. Mesma coisa quando eu boto 21. O 21 está presente na sequência de Fibonacci. Ele é o oitavo termo, né? Então, qual é o menor número antecessor a 21 presente na sequência de Fibonacci? É o 13, que está na posição 7. Então, a gente tem que criar uma função que vai ter que retornar essas coisas para a gente. Tá? O menor número da sequência de Fibonacci menor do que o valor n que a gente colocou como parâmetro, tá? E a sua respectiva posição. Então, cara, é muito parecido com aquela função que a gente fez no nosso vídeo anterior. Caso você não viu, cara, vai estar aparecendo aí no card, né? Para vocês poderem assistir, que também está muito legal, tá? Com funções bem interessantes, tá? Então, vamos lá. Def Fibonacci menor recebendo um parâmetro n, tá? Então, cara, a gente vai começar com aquelas mesmas coisas, tá? Não tem sentido eu colocar um número sendo menor do que 1. Tá? Por quê? Não tem sentido. Tá? Não tem sentido ser um número menor do que 1 e nem tem sentido ser um número igual a 1. Por quê? Pensa comigo. Se eu quero um número menor do que n presente na sequência de Fibonacci, o menor número da sequência de Fibonacci é o 1. Então, se eu coloco o número 1, quem que ele vai me retornar? Não existe. Então, a gente vai colocar o que aqui? Se n for menor ou igual a 1, me retorna nada. Tá? Que é uma coisa que a função ela não diz para a gente, tá? Mas então, nesse caso, eu vou colocar para retornar uma lista vazia. Tá? Porque já que a gente vai ter que retornar listas, vai retornar aqui uma lista vazia. Beleza? Bom, e se o n, né, que a gente pode usar o elif, e se o n que eu digitar for 2? Digitei o 2. Tá? Nesse caso, quem é o menor número da sequência de Fibonacci anterior a 2? É o 1. Então, ele vai ter que me retornar uma lista contendo o número 1. Só que o número 1 está presente em quais posições? Tanto na posição 1 quanto na posição 2. Vamos lembrar que a sequência é 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 por assim vai. Ou seja, o número 1 aparece duas vezes. Então, aqui a gente vai colocar 1 e 2 para mostrar, né, que eles estão tanto na posição 1 quanto na posição 2. Inclusive, a gente pode até colocar um comentário, né? Para você comentar em funções, você coloca uma hashtag. Tudo que vier depois da hashtag naquela linha conta como comentário, ele não faz parte do código. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o 1, 2 presentes na direita correspondem às respectivas posições
que o termo 1 da sequência, pode assumir. Tá? Então, eu expliquei, né? Perfeito. Tá? Vamos para baixo, então. Vou tirar essa vírgula aqui que ficou feio, né, cara? Vou botar 1 e 2, né? Vou tirar isso aqui também, botar só 1 e 2, tá? Vamos lá. Else, e agora vamos começar a parte mais complexa do código, tá? Eu vou começar da mesma forma que a gente fez a função anterior. Quem vai ser o nosso último valor? Nosso último valor vai ser quem? Vai ser o 2, né? Quem vai ser o penúltimo? Vai ser o 1. Mas pensa comigo aqui. Se agora eu quero pegar o menor termo da sequência de Fibonacci anterior ao nosso n, o meu termo, nesse caso, não vai corresponder à posição do último, porque não me interessa o último, me interessa o penúltimo. Então, eu quero que o termo, nesse caso, corresponda a 2. Tá? E o último, nesse caso, corresponda a 3, né? Porque aqui o meu n já foi 2, então eu quero que o meu último seja 3, meu penúltimo seja 2, e por consequência, eu quero que meu termo seja 3, tá? Ou seja, quem é meu último valor aqui? Vai ser o 3. Quem vai ser o penúltimo? Vai ser o 2. E qual é a posição desse termo 2 na sequência de Fibonacci? Terceira posição. Tá? Por quê? Porque aqui ó, eu já contei o 2. Né? Então não tem sentido o último ser 2, sendo que aqui já é 2. Né? Então vamos lá. Ó. Eu vou usar o while, tá? Só que enquanto o termo for menor que n. Né? Beleza, enquanto o termo for menor que n. Não termo, né? Não estou preocupado com o termo. Na verdade, estou preocupado com o penúltimo. Né? Não penúltimo, desculpa. Enquanto o último. Tá? Enquanto o último for menor que n, ok? O nosso loop vai acontecer. Tá? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai começar aqui escrevendo o seguinte. O último, ele recebe o penúltimo. Né? Ou seja, o nosso penúltimo ele vai entrar somando, né? Porque é assim que a sequência de Fibonacci se estrutura. Tá? O penúltimo ele é igual ao nosso último menos penúltimo. Tá? E, por fim, a gente tem que o termo, nesse caso, vai sempre o quê? Somar uma unidade. Né? Porque já que ele corresponde ao penúltimo, né? A posição do penúltimo, e meu penúltimo ele, né, adquiriu uma outra posição, o termo precisa acompanhar essa escala. Tá? E aí, nesse caso, o que eu vou retornar? O penúltimo, né? E o termo do penúltimo. Ok? Uma lista, né? Tem que lembrar que é uma lista. Beleza? Então, antes da gente colocar aqui para testar essa função, pensa comigo no seguinte. Se eu coloco o n sendo 8, tá? Ele não vai entrar aqui, porque 8 é maior do que 1. Ele não vai entrar aqui, porque 8 não é igual a 2. Ele vai entrar no else. Vamos lá. Bom, meu último vale 3, né? 3 é menor que 8? Então vai rodar isso aqui, blá, 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 blá. Vamos supor que chegou o último sendo 8. Se o último chegou no 8, que é uma sequência de Fibonacci, ele está presente em Fibonacci, o penúltimo ele assumiu o quê? O valor de 5. Né? 8 é menor que 8? Não. 8 é igual a 8. Então, o que eu vou retornar? Eu vou retornar o penúltimo, que é 5, e o termo do penúltimo, que é 5 também. Tá? Coloca 9. Se eu coloquei 9, o meu último, nesse caso, vai ser 13. E o meu penúltimo vai ser 8, que está na posição 6. Tá? Então, para exemplificar isso aqui, para mostrar que eu estou certo, que o código está funcionando, né, vamos colocar isso aqui. Ó. Vou chamar a função e vou colocar, por exemplo, o número 8. Tá? Ele vai dar, então, aqui, ó, ele tem que dar para a gente 5, 5. Perfeito? E se eu colocar um 9? Ele tem que me retornar 8, 6. Por quê? O 8 é um número presente em Fibonacci menor do que 9. Tá? E o 6 é a respectiva posição desse 8 na sequência. Tá? Vou colocar 13.
também vai ter que dar 8. Tá? 8, 6. Coloquei 16. Aí sim tem que dar 13, que está na sétima posição. Tá? Então, temos aí a nossa sequência, a nossa função Fibonacci menor. Ela é um pouco mais rica e um pouco mais complexa do que o termo Fibonacci que a gente fez no vídeo anterior. Tá? Mas é ali uma função muito maneira da gente fazer. Né? Vamos colocar aqui também, por exemplo, só para vocês verem, coloquei 0. Tá? Tem que dar aqui uma lista vazia. Perfeito? Vou colocar o 2. Tem que vir aquele 1, 1, 2 que a gente colocou exatamente aqui. Tá? Bom, visto isso, né, essa função aqui muito interessante, vamos partir para a nossa quinta e penúltima questão de hoje. Bom, pessoal, penúltima questão aí, já na tela, tá? Crie uma função números perfeitos na matriz, que recebe uma matriz qualquer e retorna a quantidade de números perfeitos contidos na matriz e a soma entre eles. Lembre-se que números perfeitos são aqueles que a soma de seus divisores, tá? Tem um errinho de português aí, exceto eles mesmos, são iguais ao próprio número. Por exemplo, o número 6 é perfeito, pois 1 mais 2 mais 3 é igual a 6. Percebe então, né, que são todos os divisores, exceto o próprio número, que também é um divisor, mas não entra na conta do número perfeito. E como dado, ele pediu para a gente utilizar a função soma todos os divisores, que foi aquela função que a gente fez lá no início do vídeo, que está aqui em cima, tá certo? Bom, vamos lá então. Vamos começar a função, tá? Def números perfeitos na matriz, que vai receber aí uma matriz qualquer. Tá lembrando que matriz é o quê? Uma lista de listas, não é? Então, beleza. O que a gente já vai começar aqui? Vamos começar já fazendo o seguinte. Eu tenho que inicializar variáveis. Como assim? Se eu quero retornar os números perfeitos, tá? E a soma entre eles, o que eu vou fazer é o seguinte. Que é a quantidade de números e a soma entre eles. Então, eu vou colocar aqui o quê? O termo, tá? Não é termo não, vou colocar quantidade, tá? QNTD, que é a quantidade, tá? Por enquanto é 0. Concorda comigo? Não tem nenhum número perfeito por enquanto. E a soma entre eles também é 0. Tá? Então, inicializei as minhas duas variáveis aqui. A quantidade, que eu abreviei, e a soma também. Vamos então agora começar a percorrer essa nossa matriz. Vamos fazer aquela mesma coisa que a gente fez no nosso vídeo anterior. Tá? For x in range len matriz, tá? Ou seja, esse meu x aqui vai funcionar como as linhas, né? Eu vou percorrer linha, lista por lista, que funciona como a linha da nossa matriz. E agora eu vou percorrer as colunas, né? For c in range len matriz colchete x. Ou seja, em cada lista presente nessa listona, que é a minha matriz, eu vou percorrer elemento por elemento, que funciona como as colunas, né? Nesse caso, não precisa ser matriz quadrada, não precisa ser matriz certinha, pode ser qualquer matriz, tá? Por isso que eu nem coloquei restrições, tá? Então, beleza. O que eu tenho que avaliar aqui? Eu tenho que avaliar se o meu número presente na posição linha 1, coluna 1, ou seja, numa posição aleatória, xc, tá? Linha x, coluna c, ele é um número perfeito. Como é que eu avalio isso? Eu avalio o seguinte: if soma todos os divisores do elemento matriz xc, tá? Menos, eu tenho que tirar quem? O próprio número. Lembra que essa função soma todos os divisores, ele soma inclusive o próprio número. Mas no número perfeito eu tenho que descontar o divisor do próprio número. Então, menos matriz xc, isso aqui tem que ser igual ao próprio número, que é a nossa matriz xc. Beleza? Opa, coloquei errado. E, cara, coloquei errado de novo. Se isso aqui for verdade, o que eu vou fazer? O meu QMTD, tá?
ele vai somar 1, ok? Porque eu tenho um número perfeito. Eu tenho aqui que a soma vai receber matriz XC. Beleza? Então, eu tenho aqui bonitinho, tá? E se nada disso acontecer? Aí o loop só vai recomeçar de novo, tá? E no final disso tudo, eu vou retornar QNTD e a soma, tá? Fechou. Essa aqui é a nossa função, tá? Uma função que é bem de boa, tá? Uma função parecida com essa, que a gente até poderia fazer num outro vídeo, é que em vez de quantidade soma, retornasse a lista dos números perfeitos. Mas aí a gente só ia colocar aquele append para jogar o elemento na lista. Não ia realmente ser uma função mais elaborada, né? Só ia ter um toquezinho, um temperinho a mais. Tá? Então, é isso basicamente, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, uma função, tá? Assim, 1, 2, 3, tá certo? 4, 5, 6, tá? E que eu vou colocar, por exemplo, 7 e 28. Tá? Se eu não me engano, 28 é perfeito. A gente vai saber agora. Tá? Eu sei que o 6 é perfeito. Vamos ver se o 28 é. Tá? 2 e 34. 28 é perfeito. Então, eu tenho uma quantidade de dois números perfeitos, o 6 e o 28, e a soma entre eles vai dar 34. Tá? Então, isso aqui é uma questão, né, muito legal de fazer nessa funçãozinha, tá? Que é o números perfeitos na matriz. Tá certo? Então é isso, né, galera? Vamos para a nossa última função, nossa saideira de hoje. Vamos então para a saideira de hoje, tá? Questão 6. Crie uma função matdict que recebe um dicionário contendo valores iguais para as chaves linhas e colunas e retorna uma matriz identidade formada pela mesma quantidade de linhas e colunas datadas no dicionário. Caso o dicionário não condiza com a questão, retorne nada. E como dado, ele vai utilizar ali a função matrizerada, que eu vou criar aqui rapidinho. Bom, galera, criei aqui, tá, a nossa função matrizerada, que a gente vai usar como auxílio. E cara, exatamente o que a questão está dizendo para a gente, né? Ela está dizendo o seguinte, utiliza a função matrizerada linhas colunas para auxílio. Ela retorna uma matriz nula, que é aquela matriz formada apenas por zeros, com a quantidade de linhas e colunas colocadas como parâmetro. Então, né, vai entrar aqui uma certa quantidade de linhas, vai entrar aqui uma outra quantidade de colunas, e a partir disso, ela vai retornar uma matriz zerada, com essa quantidade de zeros. Tá? Mas isso aqui não é o que a gente quer. Tá? A gente quer fazer a matdict. Beleza? Então, vou deixar essa função aqui para cima. Tá? Não vou explicar também a estrutura dela, de formação, que não é o foco dessa função específica. Tá? Bom, vamos começar então a função matdict, okay? Que é essa aqui. Antes da gente começar, de fato, eu tenho que apresentar para vocês o conceito de dicionário, né? Que é uma coisa que não foi falado ainda em nenhum vídeo. O dicionário ele funciona como uma lista de listas. Ele é parecido com a matriz, mas ele tem uma coisa diferente. O dicionário ele é representado por chaves, tá? E nele a gente vai ter chaves de acesso, que são esses valores aqui. Tá? Nesse caso tem que colocar aspas, tá? Porque é um texto, beleza? Onde dois pontos vão ter valores inseridos nessas chaves. Por exemplo, eu posso colocar aqui, sei lá, 3, tá? Vírgula. Vou ter uma outra chave chamada colunas, tá? Que vai estar dois pontos, por exemplo, o 4. Exemplos, tá? E aqui eu vou fechar o meu dicionário. Para eu acessar, tá, esses de valores aqui, que é o que a gente faz, não é por índices,
tá? Não tem índice no dicionário. A gente tem que usar o quê? As chaves de acesso, tá? Nesse caso, se eu quero acessar isso aqui, eu faço o seguinte, ó, print, por exemplo. Claro, eu tenho que chamar isso aqui de alguma coisa. Eu vou chamar isso aqui de, sei lá, A, tá? Print A, colchetes, linhas. Quando eu faço isso aqui, ele vai ler o seguinte: ele quer o valor de dado presente na chave linhas do dicionário A. Nesse caso, então, ele vai ter que me retornar 3. Ih, caraca, o que deu de erro? Espectro dele. Gente, na realidade deu erro porque essa função aqui de cima, ele estava achando que isso aqui de baixo tinha que estar dentro da função. Aí eu tinha que dar aquela indentação, aí eu tirei aqui rapidinho. Mas é basicamente isso, tá? Eu insiro aqui a chave, ele me retorna o quê? O valor que está dentro dessa chave. Tá? Não tem índice, porém, todo esse conjunto chave-valor conta como um valor de dado. Tá? Então, sabendo disso, sabendo o que é um dicionário, a gente pode partir para o abraço. Tá? É o seguinte, vamos inicializar aqui nossa função novamente, tá? Def matdict, que vai receber um dicionário, tá? Percebe aqui, ó, que o dicionário ele fica cinza, ou seja, só vai poder entrar dicionário. Foi por isso que também deu aquele errinho, né? Ele achou realmente que o dicionário que eu escrevi tinha que estar indentado, tá? Então, beleza. Então, essa função ela vai ter que receber o quê? Um dicionário contendo linhas colunas. E eu vou ter que retornar uma matriz identidade formada por essas quantidades de linhas e colunas, tá? É o seguinte, por que ele falou que o dicionário tem que ter a mesma quantidade de linhas e colunas? Justamente para formar uma matriz quadrada. Por quê? Matriz identidade é aquela em que a diagonal principal da matriz contém apenas números 1 e o resto dos elementos é 0, tá? Isso só, diagonal principal, só ocorre em matriz quadrada. Matriz que tem a mesma quantidade de linhas e colunas. Tá? Eu não vou colocar aqui a restrição que ele não escreveu linhas, escreveu linha. Ele não escreveu coluna, escreveu coluna. Ele escreveu abacaxi como chave. Porque, cara, vai estar subentendido que o cara tem que escrever linhas e colunas. Senão, automaticamente também vai dar erro no próprio código. Tá? Então, eu não vou colocar restrição nessa parte, ok? Mas vamos lá. A nossa primeira restrição é o seguinte. No meu dicionário, eu tenho que ter o mesmo número correspondente à chave linhas e o mesmo número correspondente à chave colunas. Então, vai entrar aqui o seguinte. If dict, que é o nosso dicionário, tá? Linhas, beleza? For diferente de dict colunas, ou seja, né, se o valor aqui dentro for diferente, me retorne vazio, beleza? Perfeito, então já pegamos a nossa única restrição. Agora, cara, a gente partir para o abraço. Né? O que a gente vai fazer é o seguinte, tá? Como a minha quantidade de linhas, tá, corresponde ao valor que está dentro da chave linhas do dicionário, eu vou percorrer essa quantidade de valores, como se fossem as linhas da minha matriz. Mesma coisa para a coluna, tá? Antes disso, vamos criar aqui a nossa matriz que vai ser retornada. Vou chamar ela de matResultado, beleza? E o que vai ser ela? Ela vai ser uma matriz formada a partir da matriz zerada, que a função colocou aqui para a gente usar como auxílio. Porque a matriz zerada ela serve justamente para ser o pilar de qualquer outra matriz que a gente queira construir. Porque ela vai formar uma matriz qualquer que já tem todos os elementos sendo zero. Parte da gente alterar esses elementos um por um, que é o que a gente vai fazer. Então, a matriz resultado vai ser o quê? Vai ser a matriz zero, matriz zerada no caso, né? Que vai conter a quantidade de linhas, que é o dict linhas, e a quantidade de colunas,
que é o dict colunas. Beleza? E aí ele vai criar uma matriz zerada com essa quantidade de linhas e essa quantidade de colunas. Tá? Agora eu vou percorrer, tá, essa minha matriz que eu criei. For x in range, len, mat, resultado, beleza? Que já está criada aqui em cima. Tá? Vai percorrer agora as linhas dessa mat resultado. E agora eu vou percorrer o que? As colunas dessa mesma matriz. Tá? Matriz. No caso, mat resultado, né? Mat resultado, colchete x. Beleza? Bom, o que eu tenho que fazer para eu inserir números 1 na diagonal principal dessa matriz quadrada aí, para ser uma matriz de identidade? Vamos relembrar o que é uma diagonal principal. Tá? Uma diagonal principal ela é formada pelos elementos que têm a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Por exemplo, uma matriz quadrada 3 por 3. Quem são os elementos da sua diagonal principal? O elemento de linha 1 e coluna 1, o elemento de linha 2 e coluna 2, e o elemento de linha 3 e coluna 3. Ou seja, os elementos pertencentes à diagonal principal são aqueles cujo seu índice é linhas e colunas iguais, que é exatamente os elementos que eu quero colocar o número 1. Então, vamos lá. Ó. Caso x seja igual a c, se x for igual a c, o que eu vou fazer? Eu vou colocar que mat resultado xc vai receber o valor de 1. Então, esse meu elemento, que, claro, inicialmente é 0, por causa dessa matriz zerada, ele vai virar 1. Beleza? E, cara, basicamente aqui terminamos, tá? Só vamos agora, no final, retornar a nossa mat resultado. Então, percebe, cara, que é uma função que ela também é bem curtinha de fazer e não é complicada, tá? Então, se a gente vir aqui, por exemplo, e colocar print matdict, ok? E vou colocar como dicionário isso aqui, linhas, ok? Linhas, vou colocar linhas 4, por exemplo, tá? E vou colocar colunas sendo 4 também. Tem que ser igual, né? Então, ele vai me retornar, nesse caso, 1, 1 e 1. Percebe que os meus números 1 estão na diagonal principal, ó, linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 3, coluna 3 e linha 4, coluna 4, matriz, identidade 4 por 4. Se eu vier aqui, por exemplo, e colocar colunas, por exemplo, sendo 3, tá? Ele vai me retornar o quê? Nada, porque não é mais uma matriz quadrada. Beleza? Quero uma matriz 2 por 2. Né? O que você vai fazer? Ó? Vai me retornar aqui 1, 0, 0, 1. Tá, então, gente, essa foi a nossa última função do vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? E é isso, cara. Espero que, né, novamente eu tenha ajudado, né? Além de, claro, entreter, eu espero que eu tenha ajudado alguém que estava com dificuldade nessa matéria de Python, né? Alguém que está cursando alguma engenharia, algum curso de exatas que tem programação de Python, né? Na ementa, né? E tá com dificuldade, espero que eu possa ter ajudado você de alguma forma. E foi isso, né, cara? Um forte abraço para todos vocês. Tá? Não esqueça de deixar aquele gostei, se inscrever no canal caso não seja inscrito. E é isso, tá? Valeu, tchau, tchau e até logo.